Olá a todos, eu sou a Ana dos Sonhos de uma Leitora e hoje venho-vos falar das minhas leituras do mês de junho. Eu nem acredito que junho já acabou, eu tenho a sensação que ainda estou em maio, não sei porquê, mas parece que estou sempre presa em maio. Mas de facto, junho já acabou, já vamos quase a meio de julho e estava na altura de vos vir falar das minhas leituras do mês de junho, que, mais uma vez, igual a maio, ou com uma grande semelhança a maio, foram muito boas leituras e em grande quantidade, que foi uma coisa que eu não estava à espera, mas como houve aqui assim uns feriados, umas pontes, assim uns diazinhos mais livres, eu aproveitei para ler, para relaxar, para aproveitar e fiz excelentes leituras, diverti-me imenso e li um bocadinho de tudo, mais uma vez. Este mês eu li literatura infantil e adulta, li em português, em inglês, livros físicos, livros em audiobook, li autores portugueses, autores estrangeiros, li ficção histórica, li contemporânea, li um bocadinho de tudo. E foi mesmo muito bom mês de leitura. Mas antes de eu vos falar dos livros que li este mês, se acabaram de chegar aqui ao canal, sejam bem-vindos e não se esqueçam de subscrever. É muito importante para fazerem crescer este meu projeto e aqui no canal temos vídeos novos sobre livros todas as semanas. Por isso, subscrevam, acionem o sininho e se gostarem deste vídeo não se esqueçam de deixar o vosso gosto. Eu agradeço-vos muito e recordo que se quiserem comprar algum dos livrinhos de que eu vou falar, que eu tenho links de afiliados aqui na descrição do vídeo, para vocês não terem qualquer custo utilizá-los, mas sempre que entram através deles para fazerem as vossas compras, estão a ajudar aqui o meu projeto a crescer e eu agradeço-vos mesmo muito mais uma vez. Então, eu comecei o mês com uma leitura que transitou do mês anterior, mas foi uma leitura que eu comecei assim mesmo no finalzinho de maio, que foi O Gato que Salvava Livros, de Sosuke Natsukawa. Este livro, portanto, é de um autor japonês e é uma história passada no Japão com um rapaz adolescente que vivia com o avô. Vivia sozinho com o avô e o avô acabou de falecer. O avô era dono de uma livraria de livros em segunda mão e o Rintaro, que é o nosso protagonista, este nosso adolescente, é muito apegado à livraria, assim como o avô foi, e está com muita dificuldade em fazer o luto, em acreditar que o avô faleceu, está a lidar com todas essas emoções, quando lhe aparece um gato grande e gordo na livraria e lhe diz que os livros estão a ser destruídos e que precisa da ajuda dele para os salvar. Então, este livro é cheio de metáforas e cheio de reflexões, é um livro para nos deixar a pensar e é um livro que explora todos os sentidos que os livros podem ter, todas as diferentes pessoas que são leitoras e que se são leitores compulsivos, se leem devagar, se aproveitam muito a leitura, se retiram um pouco dela, se leem muito, se leem pouco. É um livro para nos fazer refletir sobre leitores e leituras. É um livro bastante curto e é uma metáfora no seu todo. Eu gostei da leitura, mas não me apaixonei tanto quando estava à espera. Dei-lhe 4 estrelas, gostei, mas se quiserem saber um bocadinho mais, vejam a minha opinião. Eu aqui não vou estar a alongar muito mais, mas gostei de conhecer esta obra e gostei de conhecer o autor e sem dúvida que dava um excelente anime. A seguir desta leitura curtinha, rapidinha, eu peguei na Princesa Branca, da Philippa Gregory. Este é mais um livro da saga Tudor, que está aqui assim atrás de mim, e este cobre a história da Isabel de York, a filha da Rainha Branca. Este livro já assinala o finalzinho da Guerra dos Primos, da Inglaterra, e começa aqui um bocadinho a Era Tudor, portanto, de tantos livros também desta autora da Era Tudor. Eu enchi-me de coragem para pegar neste livro, estava a apetecer ficção histórica e não estava à espera de ser tão arrebatada por esta história como fui. Eu li-o assim em 3 dias e assim um livro bastante grande e grosso. Adorei a leitura, diverti-me imenso. Não vos vou estar aqui a descrever muito sobre a história porque é a continuação dos anteriores, mas se quiserem saber mais uma vez, tenho a minha opinião aqui no canal. Gostei muito da história, gostei muito das personagens. Este livro tem série, estava na HBO, atualmente está na Netflix. Eu terminei de ver a série agora há pouquinho tempo. Não fiquei muito fã da série, ou melhor, achei que a série está bem feita, mas como adaptação não gostei muito porque todas as personagens que aqui eram boas meteram-nas más e fez-me um bocadinho de confusão. Tudo o que a nossa protagonista defende e que luta para preservar e na série mudam. Fica essa nota, mas de qualquer das formas eu gostei de ver a série, mesmo que não tenha gostado dela como adaptação, acho que a série está bem conseguida. Mas sim, adorei esta leitura, foi uma leitura espetacular e deixou-me assim com vontade de continuar com Philippa Gregory por aí fora.
A seguir, e para o projeto Literatura da Fátima, do canal Abrir o Livro, que era ler a literatura portuguesa, eu li Dentes de Rato, de Agostina Bessa Luís. Foi uma estreia com esta autora, não conhecia nada dela e a minha mãe tinha-me emprestado este livro e a continuação para eu ler. Eu gostei da escrita, mas a história em si não me conquistou todo, eu não conseguia perceber o fio condutor, estava com muitas dificuldades em perceber se havia alguma história aqui por trás, se eram só episódios soltos, estava a perder aqui um bocadinho pelo meio. Basicamente esta é a história de Lourença e dos seus irmãos e a sua maneira de ser na infância, e não conta mais que isso, é assim... parece um conjunto de episódios para definir as personagens, mas que depois calha assim um bocadinho em aberto, que me deixou um bocadinho baralhada. Este é um livro que está no Plano Nacional de Leitura para o 7º ano, o que faz um bocadinho mais de sentido, apesar de ser um livro infantil, exige um bocadinho mais de maturidade para se conseguir interpretar a obra, mas eu gostei da escrita, mas a história não me conquistou por completo. Felizmente, a continuação veio redimir este, mas eu já falo dela. A seguir, eu ouvi em audiobook A Casa no Mar Cerúleo, de T.J. Klune. Este livro também está publicado cá em Portugal e é uma fantasia um bocadinho mais jovem que conta a história de Linus, e Linus trabalha como uma espécie de assistente social a ir fiscalizar orfanatos, verificar se as crianças estão a viver em condições, se estão bem tratadas, se está tudo nos conformes, mas não são orfanatos normais, são orfanatos de crianças com magia ou de criaturas mágicas, ou em que tem algo de especial. No início da nossa história, o Linus é recrutado pela direção de topo para ir a uma missão ainda mais especial, numa ilha, e lá ele encontra as crianças mais especiais de todas. Eu gostei muito desta obra, é uma obra que toda a gente anda aí a falar, foi publicada agora em Portugal há pouco tempo pela Derrotina, e é uma leitura daquelas de nos deixar felizes, de deixar com um sorriso, de nos aquecer o coração. É uma história também que fala muito de emoções, das crianças, dos maus tratos e do que é que faz uma criança feliz, o que é que faz de um lar, e o que é que distingue um lar de um orfanato. Tudo isso são questões muito levantadas neste livro e eu gostei muito da leitura. Li-o num instantinho e deixou-me mesmo com um sorriso nos lábios. A seguir, eu continuava com aquela coisa da ficção histórica da Princesa Branca e decidi pegar no The Last Empress, de An Chi-min. Esta é a continuação da duologia da Imperatriz Orquídea e eu andava muito hesitante para pegar neste porque está em inglês e já sabia que ia perder aqui muito tempo, mas a verdade é que eu não conseguia pousar este livro. Eu já ia gostar de espírito, é verdade, ia mesmo com vontade de ler ficção histórica, mas não estava à espera de dar por mim em qualquer minuto livre e pegar no livro, porque estava mesmo muito colada, mesmo já sabendo como é que a história acaba, porque é a história de vida de uma imperatriz que eu já conhecia. Então, para quem não sabe do que é que eu estou a falar, esta é a segunda metade de uma duologia, como já disse, tenho opinião aqui no canal tanto da primeira metade como da segunda. A primeira está em português, a segunda é que nunca foi publicada, e esta é a história da última imperatriz da China, da Imperatriz Cixi. Esta segunda metade começa a partir do momento em que o marido dela morre e o filho, ainda criança, é nomeado imperador, e temos aqui a nossa protagonista a ter que trabalhar como regente por trás, a tentar que o filho cresça e se torne um imperador e que ajuda a China a evoluir e a crescer, uma China que já está muito maltratada depois da Guerra do Ópio. Eu adorei esta leitura, também lhe dei 4 estrelas e meia, gostei mesmo muito e fiquei muito contente por completar esta trilogia que tinha imenso tempo para completar e não a completava por medo do tamanho e do esforço que ia implicar, mas valeu a pena cada página. A seguir, eu terminei este, sim. Portanto, este que parece que não, mas ainda é um calhamaço, em inglês, com muita política, muitos pormenores, muita informação densa, e eu preciso de uma coisa mais leve. E o que é que eu faço? Recebo uma mensagem da Ana Tudo Sobre Linhas a dizer: olha, queres ler Julia Quinn agora? E eu, olha, perfeito, bom timing, manda vir, eu preciso mesmo de uma coisa leve para desanuviar a cabeça. Então, eu comecei a ler Um Pedacinho de Céu em leitura conjunta com ela, como já perceberam. Nós andamos aí a percorrer a Julia Quinn toda e então volta e meia lá conseguimos um timingzinho que case e desta vez calhou mesmo muito bem. Eu estava mesmo a precisar de uma leitura mais levezinha depois daquilo. Li no instante também, esta é uma leitura de Julia Quinn, portanto romance de época, clichê, previsível, para nos fazer sorrir, para aquecer o coração.
E para não acrescentar grande coisa à nossa vida, a não ser um sorriso, um bom momento passado, este é o início da saga do quarteto Smith e conta a história de Honoria e de Marcus. E Marcus vive sozinho, sempre foi um rapaz muito solitário, é filho único, nunca teve grande ligação com a família, mas quando entrou para a escola conheceu o Daniel e o Daniel convidou-o sempre para vir passar os natais e as férias com a família dele e então o Marcus sempre cresceu a achar que aquela família era quase como a dele. Um dia o Daniel tem um problema com a justiça e foge do país e pede ao Marcus antes de fugir que tome conta da Honoria. A Honoria é a irmã mais nova, portanto já muito conhecida do Marcus desde criança e basicamente está na idade de casar e o Daniel quer que ela case bem e que não seja alvo de nenhum caçador de fortunas, nem de nenhum interesseiro. Então o Marcus está neste papel de muito protetor quando se cruza com a Honoria no início da nossa história e tem um acidente e daí desenrola a nossa história. Esta é uma história de amigos a amantes, é uma história muito doce, muito engraçada e é focada na família que já é referida nos Bridgertons, uma família que é muito referida por causa de um sarau musical em que nenhuma das participantes do sarau sabe se quer tocar, então é assim uma coisa horrível. E aqui entram os Bridgertons, aparecem estes personagens num baile da Violet Bridgerton. O sarau musical tem personagens dos Bridgertons, aparece aqui o Gregory, aparece o Colin, aparece a Penelope, aparece a Violet, portanto se gostam de Bridgertons, esta é uma saga que eu recomendo e eu gostei muito, diverti-me e era mesmo esse o objetivo. E por fim, para acabar o mês, eu peguei na continuação do Dentes de Rato, que é este, Vento, Areia e Amoras Bravas, portanto também da Agostina Lessa Luís e também para o projeto da Fátima de ler literatura portuguesa. Eu peguei neste com muito medo. A minha ideia era ler os dois seguidos e como já perceberam eu tive por aí 3 livros no meio porque estava cheinha de medo que também não fosse cativar que este também não me fosse prender. Devo dizer que este já foi um alívio ler porque este eu gostei muito mais. Parece que o primeiro faz um bocadinho de sentido neste. O primeiro funciona quase como uma introdução às personagens e aqui temos história. Eu continuo a dizer que eu não sei se são livros biográficos ou não, mas parecem ser biográficos. E aqui nós temos montes de episódios da infância e adolescência já da nossa Lourença, ela a crescer, tudo o que acontece aos irmãos mais velhos e a relação dela com eles, e já são episódios que mesmo tendo um estilo ainda um bocadinho desconexo, nós já conseguimos ver um fio condutor e já conseguimos acompanhar, ou pelo menos eu já consegui acompanhar e já gostei muito mais, já me diverti, já me envolvi, já consegui acompanhar muito mais os personagens sem estar sempre a pensar o que aconteceu aqui, será que eu saltei uma página, deixem-me reler o parágrafo anterior porque não estou a perceber. Não, aqui eu já gostei bastante da leitura, já me cativou e já consegui ver um fio condutor. Portanto, foi um alívio e este também está no Plano Nacional de Leitura. E eu não completei este mês ainda, mas esta leitura anda-me a acompanhar aqui desde abril e eu queria só referir que continuo a ler Os Contos Escolhidos de Anton Chekhov. Comecei a ler no finalzinho de abril e ainda aqui estou. Já não falta muito, mas eu tenho andado só a pegar num conto de vez em quando, por isso é que não tenho ainda terminado. Não sei se julho será um mês, mas espero que sim. Mas estou sempre a dizer isso, não é, em todos os vídeos. Acho que não o referi no meu TBR, mas eu continuo a ler este livro. E é isso, pessoal. Estes são os livrinhos que eu li este mês, portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 leituras este mês, que é incrível para mim. Não sei como é que consegui ler tanto, mas digam-me em baixo se já leram algum destes, se gostaram, se não gostaram, se ficaram curiosos, se por acaso têm uma opinião completamente diferente da minha, partilhem-me aí tudo, eu gostaria muito de saber. E digam-me também que livros é que leram este mês, que livros é que adoraram, que livros é que vos fizeram felizes, porque eu adoraria saber e adoro comentar com vocês aí em baixo. Não se esqueçam de deixarem um gosto neste vídeo, partilharem com todos os vossos amigos, é sempre muito importante partilharem o meu trabalho com todos os vossos amigos que adoram ler, que adoram ouvir falar sobre livros, e não se esqueçam de subscrever o canal se não tiverem feito. Eu vejo-vos a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!